única maneira de curar é ser curado. O milagre estende-se sem a tua ajuda. Mas tu és necessário para que ela possa ter início. Aceita o milagre da cura e ele irá adiante devido ao que é. A sua natureza é estender-se no instante em que nasce. E ele nasce no instante em que é oferecido e recebido. Ninguém pode pedir ao outro para ser curado, mas pode deixar-se curar e assim oferecer ao outro o que recebeu. Perdão. Quem pode conceder a outro o que não tem? E quem pode compartilhar aquilo que nega a si mesmo? O Espírito Santo fala a ti. Ele não fala a uma outra pessoa. Entretanto, através da tua escuta, a sua voz se estende porque aceitaste o que ele diz. Ora, muito bem. Vamos aqui descascar estas ideias tão ótimas, são boas. Então, a propósito. Ora, a única maneira de curar, seja o que for, a relação com os filhos, a relação com o pai, a mãe, os amigos, o patrão, o colega, o Passos Coelho e todos os outros que estejam na senda aí do nosso ecrã mental, seja lá quem for, a única maneira de curar é ser curado. Isto é, tudo aquilo que nós apontamos como errado, como não está bem, temos que fazer assim para nós. Ok? Isto se quisermos realmente crescer e ampliar a nossa consciência e contribuir de uma forma eficaz e verdadeira para a mudança daquilo que nós achamos que muda criticando. A mudança acontece quando nós mudamos. Não acontece porque nós criticamos os outros. Não é porque nós criticamos que eles vão deixar de ser como são. Podem até deixar de ser aqueles e passar a lá estar outros. Mas, mais coisa, menos coisa, a coisa vai tudo dar ao mesmo. Não é? É só a forma é que muda. Então, a única maneira de curar é ser curado. Isto é deixar-se curar. É curar-nos a nós próprios. Se existe alguém que nós achamos que precisa de cura, então significa que nós estamos um bocadinho desviados de nós mesmos. Igualzinha à provedora. Deixa estar assim. Se existe alguém que precisa de cura lá fora, quer dizer que nós estamos a perceber a cura cá dentro. Minha querida, estou a gravar. Obrigada, pode ficar, pode tirar o casaquinho, mas não estou a ficar ali em cima. Ok. Ok? Portanto, isto é muito importante, porque nós estamos tão habituados, o mundo inteiro nos diz, critica, julga, diz como é que deve ser, devia ser, não devia ser, podia ser, não podia ser. Andamos sempre em julgamento contínuo em relação aos outros. E isto é uma pescadinha de rabo na boca. Nós criticamos o que o outro faz, o que o outro pensa, o que o outro diz, seja lá quem for. E quanto mais fazemos isso, mais nos afastamos da cura de nós mesmos. Porque aquilo que nós vemos é apenas a projeção daquilo que está dentro de nós. E como tal, nós podemos dizer, mas é um facto que fizeram isto ou fizeram aquilo. Ok, e todos os factos são neutros. Ok? Nenhum facto tem significado próprio. Senão, quando olhamos para ele. Como tal, para que os factos deixem de ter significado para nós e, portanto, deixem de ser necessários na nossa experiência, é preciso que nós identifiquemos os julgamentos que fazemos, as projeções que fazemos sobre esses factos, ok? E nos curemos dessas projeções. Os factos acontecem apenas para dar a oportunidade de nós olharmos para eles com um dos propósitos: manter a separação reforçada ou manter a união, ou restabelecer o sentido de união, o sentido da neutralidade e do amor. Ok? O sentido de união completo. Portanto, a única maneira de curar é ser curado. Se nós todos fizéssemos isto, só esta frase, o mundo estava curado. O nosso mundo e o mundo lá de fora, que nós achamos que vive lá fora. Ok?
E quando temos pessoas em casa que nós achamos que deviam melhorar, deviam perceber isto, deviam conhecer aquilo, deviam ser de outra maneira. Ou quando até somos profissionais da saúde mental, entre aspas, ou emocional, ou o que quiserem chamar, pensamos muitas vezes que os outros trazem problemas e nós vamos ajudar. E eu acho que este texto também tem muito a ver com esta parte de vamos ajudar. Claro que cada um poderá usar os ensinamentos no seu contexto de vida, não é? Se o nosso trabalho não tem a ver necessariamente com a ajuda terapêutica ou outro, temos muitos clientes constantemente à nossa volta. A nossa família, aqueles que vivem connosco, as pessoas do nosso trabalho, os amigos, os vizinhos, os colegas, enfim, tanta coisa, tanta gente à nossa frente para nós podermos curar-nos. Okay? Vamos ver o resto do texto. Então, o milagre estende-se sem a tua ajuda. Isto é, Ele não precisa de que nós ajudemos. Deus não precisa, nem o Espírito Santo, que a gente dê uma perninha e uma ajudinha. A única coisa que temos que fazer é estar disponíveis para aceitar o milagre. É por isso que depende de nós para ser iniciado. Porque nem Deus vai contra o nosso livre-arbítrio. E para que o milagre aconteça, é preciso que haja um movimento de livre-arbítrio da nossa parte para o aceitar. E a partir daí, nós já não temos mais nada a ver com o que se passa. Porque Ele ganha o caminho próprio e sabe o caminho daquilo que tem que fazer. O nosso papel é apenas estar disponível e escolher o que queremos. Isto é, eu aceito o milagre. Esse é o nosso papel. O que acontece a seguir, nem vale a pena julgar, nem analisar, porque não está no nosso campo de consciência perceber ou entender a amplitude da ação daquilo que ele chama milagre, da mudança necessária para alterar tanto a nossa realidade como aquela que parece ser a realidade do outro. Mudança de percepção é aquilo que eles chamam milagre. Não é? Milagres são mudanças de percepção. Mudanças de entendimento, uma visão diferente das coisas. E como tal, basta que nós estejamos disponíveis, né? e convidemos o milagre a acontecer. Mas basta este movimento, porque ele depois segue o seu caminho. Estende-se naturalmente, como Deus aqui diz. Aceita o milagre da cura e ele irá adiante devido ao que é. E o milagre da cura, como pressuposto, é sempre um momento de disponibilidade, de não julgamento, para que nesse espaço de não julgamento uma mudança ocorra. Portanto, para que o milagre aconteça, é preciso criarmos um espaço de aceitação. Ok? Não sei o que isto significa. Não entendo nada. Eu simplesmente peço um milagre. Eu ofereço isto ao Espírito Santo. Não sei o que é. E neste momento de neutralidade, de entrega, de não sei, é possível, foi criado um espaço em que aquilo que nós não sabemos aconteça de novo para nós e não a repetição daquilo que nós achamos que sabemos. Faz sentido? Sim? Então, a sua natureza é estender-se no instante em que nasce. Isto é, todas as coisas no amor se estendem no momento em que nascem. Porque não podem não se estender. Porquê? Porque o amor é a unificação total. E, portanto, não conhece partes diferentes. Logo, tudo aquilo que acontece para o todo, instantaneamente. Estende-se instantaneamente. Certo? E, como tal, não temos que nos preocupar com isso. E ele nasce no instante em que é oferecido e recebido. Ninguém pode pedir ao outro para ser curado. Cura-me lá, por favor. Eu venho aqui porque eu preciso muito da sua ajuda. Preciso muito que me cure. A sua ajuda ainda vai que não vai. Agora, que me cure. Ninguém, mas nós também achamos que precisamos de alguém para nos curar. Portanto, ninguém pode pedir ao outro para se curar. Mas pode deixar-se curar. E assim oferecer ao outro o que recebeu. Ok? Porque o Espírito Santo fala sempre a nós, àquele que pede,
àquele que recebe, àquele que oferece. É sempre, sempre, sempre em direção a nós. Porque nós somos, no fundo, o centro de todo o mundo que vemos e pensamos que existe. Nós somos o todo. Cada um de nós é o todo. Não reconhecido, mas é o todo. Ao nível da consciência, claro. Não ao nível do ego. Quem pode conceder ao outro o que não tem? Eu vou-te ajudar. Tadinha, precisas tanto de ajuda. Ok? Eu posso até ter o mesmo problema, mas não importa, coitadinha, ela precisa tanto de ajuda. Não é? E continuamos a viver neste mundo de ilusão. Andamos a apagar fogos na casa dos outros e deixamos a nossa a arder. Pois logo, quando eu tiver tempo, logo vejo como é que está o incêndio lá em casa. Mas agora vou ajudar o incêndio do outro. Tenho muito que fazer. Tenho muito que fazer, exatamente. Ok, portanto, e continuamos sempre a reforçar esta realidade. E este reforço faz com que o mundo continue a ser o nosso mundo, e aquilo que parece ser o mundo lá fora, está sempre a viver nestes padrões. Sempre nestes padrões. Mais do mesmo, mais do mesmo. Porque nós continuamos um bocadinho a incendiar, a deixar a nossa casa incendiada e andamos a fazer bombeiros na casa dos outros. Okay? Raramente olhamos para a nossa casa com tanto carinho, tanta dedicação, como olhamos para a casa dos outros. Eu estou a visualizar isto. Eu, a minha casa a arder e eu a apagar o fogo do outro. Mas é o que nós fazemos. Isso parece um bocadinho ridículo assim, não é? Com essa imagem. Mas é o que nós fazemos. Andamos sempre a ver quem é que devia estar melhor, quem é que precisa de não sei o quê, quem é que não pode ser assim, quem é que devia ser diferente. Passamos a vida toda nisto. A corrigir o mundo inteiro, a julgar o mundo inteiro, a escolher o que seria bom para cada pessoa e para cada momento, a decidir que aquilo que é nunca é, devia ser sempre diferente. Passamos a vida nisto. E, portanto, deixamos sempre a nossa casa a arder e andamos sempre a deitar água nas casas dos outros. Posso só interromper só porque, pronto, é assim, eu tendo a não julgar, é essa coisa toda e pronto. Mas, por exemplo, só no dia, eu vou ao parque com a minha filha e o meu neto. E ele quer jogar a bola, que adora jogar, portanto, buscar com dois. Ela joga a bola para longe dele, ele fica chateado porque é para longe para ele não jogar. Longe, mesmo traquinice, ela traquinice, pronto, é como eu vejo. Depois está constipado porque quando fica um bom tempo, mas de manhã está frio e não põe casaco porque ela tem calor, está constipado, está sempre a tossir, com os olhos a coisa, toda canhoca. É ótimo ficar constipado, faz muito bem, porque faz muito bem. Faz muito bem, mas ela esteve constipada e pediu para eu até levá-la ao colégio e não sei o quê, porque estava cheia de dores e não podia. Mas é ótimo estar constipada. Sim, mas isso é para dizer o quê? Não, e o que é que eu digo? Põe um casaco de manhã para ele não ficar constipado. Porque depois ela não põe na mesma. Então para que diz? Pois, para ele não ficar outra vez constipado. Você já sabe que ela não vai fazer nada com isso. Mas depois está assim, pronto. Mas as suas palavras tiram o frio ao seu neto? Não, parece com a mão fria, com a orelha fria. Okay. Claro, mas vocês não têm direito, não têm a capacidade de poder mudar o destino do seu neto. Mas então eu digo para ti, depois também no mesmo parque, a descer uma coisa assim, inclinada, ele tem 3 anos, eu disse, é melhor agarrar, ela, não é preciso. Foi, quer dizer, ele é quando ia a cair, pedi porque ia a cair mesmo. Não, até faz-me cair. Minha querida, o seu papel é ser o anjo, o seu papel aí é ser o anjo silencioso. Pois, pronto, ela faz, não faz mal-se cair. Querida, cimento. E eu fiquei calada, porque senão ela não vai pensar. O seu papel é ser o anjo silencioso. Oferecer a presença, não é? Aliás, é o papel de todos nós. A maior parte das vezes é muito mais eficaz ter essa presença silenciosa, em paz e em entrega, do que dizermos aos outros que está errado, que não deve ser, que é melhor, que é pior. A menos que eles estejam disponíveis para ouvir e para conversar sobre isso, tudo bem. Mas, ainda assim, a nossa maior contribuição para o mundo é ser o anjo silencioso, que leva a tocha que ninguém vê que está iluminada, mas está lá, porque eu seguro-a na minha mão. Mesmo que ninguém veja, não me importa, eu não levo a tocha para os outros verem.
leva a tocha porque eu sei que ela ilumina. E como todo o milagre, no momento em que nasce, estende-se. Portanto, eu sou apenas aquele que recebe e deixa que se estenda. Ok? Mas é por dentro. Não é uma coisa que se faça através de palavras. Não quer dizer que não se fala. Mas quando isso não é bem-vindo, e é um motivo de discórdia ou de separação, sejamos simplesmente, e não é pouco, o anjo silencioso. Tá bom? Uhum. Ok. Muito bem. E quem quer compartilhar aquilo que nega a si mesmo? Este aqui eu acho que o Espírito Santo fala a ti. E o ti está em itálico. Portanto, chama bem a atenção para isso. Ele não fala a outra pessoa. Fala a ti. Entretanto, através da tua escuta, reparem bem o significado desta frase. Através da tua escuta, a sua voz se estende porque aceitaste o que ele diz. Basta, é a tal história do anjo silencioso, que escuta e no momento em que faz o momento de entrega e de escuta, isto é, escuta não tem que estar a ouvir coisas, tem que estar em estado de aceitação e abertura. Nós somos o canal, esse canal de escuta é aquilo que permite que a ação do Espírito Santo passe para os outros, através de nós. Fez sentido? Ok, quem vai ler a seguir? Posso ler? A saúde é o testemunho para a saúde. A saúde é o testemunho para a saúde. Enquanto ela não for atestada, permanece sem convicção. Só está provada quando tiver sido demonstrada e tem que prover uma testemunha que possa concluir à crença. Ninguém é curado através de mensagens duplas. Se desejas apenas ser curado, tu curas. O teu propósito único faz com que isso seja possível. Mas se tens medo da cura, então ela não pode vir através de ti. A única coisa que se requer para a cura é a ausência do medo. Os que têm medo não são curados e não podem curar. Isso não significa que o conflito tem que ter desaparecido para sempre da tua mente para que sejas capaz de curar. Pois se significasse, nesse caso, não haveria necessidade de cura. Mas significa ainda que, por apenas um instante, que amas sem atacar. Um instante é suficiente. Os milagres não esperam pelo tempo. Ok. Vamos lá descascar isto. Os milagres não esperam pelo tempo. Isto é, os milagres não ficam à espera que isto ou aquilo aconteça para eles poderem existir. Mas manifestam-se, independentemente de só ter havido um instante em que nós tivemos aquela abertura. Aquele instante foi suficiente para o milagre acontecer. Não ficamos o milagre não espera que nós estejamos completamente curados para se poder manifestar, porque nessa altura já não faz falta. Não é? Portanto, a saúde é o testemunho para a saúde. Isto é, como é que a gente sabe que a saúde é saúde? Quando alguém demonstra a saúde. Se não houver uma testemunha, nada parece ter evidência, não é? De que tal acontece ou tal existe. Portanto, como é que nós sabemos que a saúde existe? Olhando para alguém saudável. Que para nós seja saudável. Portanto, é o que eu digo. A saúde é o testemunho para a saúde. Assim como a doença é o testemunho para a doença. E como tudo o resto. Enquanto ela não for atestada, permanece sem convicção. Porque não há ninguém não há nada que nos mostre que aquilo existe. É apenas conceptual. Só está provada quando tiver sido demonstrada. E tem que prover uma testemunha para que possa cumprir a crença, não é? Porque se não houver uma pessoa ou uma situação que exemplifique e que demonstre, não sabemos se existe. Ok, agora, ninguém é curado através de mensagens duplas. E nós passamos a vida inteira a fazer mensagens duplas. Ok? Por um lado, somos todos um. Por outro, anda cá que eu vou-te curar. Ok? Vamos sempre a fazer isto. Não é? Então, quando estamos mais sensibilizados para este conceito da unificação, sermos todos seres integrais, holísticos, etc.,
Temos todos este conceito lindo. E depois vamos dar a sopinha aos pobres e temos tanta pena dos coitadinhos. Pronto, são mensagens duplas. É preciso perceber que nós estamos constantemente a fazer por um lado, sim senhora, somos todos um, por um lado somos tudo é amor, tudo a mesma coisa, mas quando chega a hora de, não, bem, mas aqui, nem pensamos nestes termos, simplesmente agimos com uma mensagem dupla, diferente, que não tem nada a ver com a crença que hipoteticamente temos de que somos todos um, ou que não existem diferenças entre as pessoas e que todas as pessoas são o mesmo. Mas depois somos capazes de pensar que aquele é mais burro, que aquele é mais esperto, que aquele fez mais isto, que aquele fez mais aquilo, que não devia, que não... Quer dizer, passamos a vida nisto. Portanto, isto são as mensagens duplas. Ora, voltando aqui, ninguém é curado através de mensagens duplas. Se desejas apenas ser curado, tu curas. Isto é extremamente interessante porque eu gostaria... Vai ser interessante trabalhar... Por exemplo, isto é para todas as pessoas, claro, mas os próprios psicoterapeutas, ou os médicos, ou, enfim, todas as pessoas que estão, podem não ser simplesmente terapeutas, seja do que for, é interessante se um dia deixar de haver cursos para ser terapeuta. E aqui o grande curso para ser terapeuta, e isso pode ser num contexto formal, profissional, ou um contexto amador, digamos, em que nós todos somos terapeutas uns dos outros, o único curso necessário a fazer é ser curado. É fazer o caminho para nos curarmos. E na nossa cura, o outro é curado. Porque o outro é sempre um espelho nosso. É sempre um reflexo. Portanto, se ele está ali, é a mensagem do Ho'oponopono. Não é? Eu curo em mim aquilo que eu vejo em ti. E quando eu curo em mim o que eu vejo em ti, tu deixas de ter aquilo, porque não tens nada para me mostrar, porque eu já não tenho nada disso. E como tal, não tens ali nada, não há nada que tu me possas mostrar de doença que eu possa ver, porque já não existe. E como eu não tenho, tu também não consegues mostrar a tua doença. Porque ela só existiu como um depósito das minhas próprias doenças internas. Okay? Das minhas próprias aflições, das minhas próprias culpas e dificuldades e medos, etc. Faz sentido? Portanto, isto é muito... Sabem que o curso de milagres é radical. Não é nem mais ou menos, nem um bocadinho mais, um bocadinho menos. Aqui ou não é. É preto ou branco. E, portanto, mais uma vez, ele aqui diz, tu queres curar? Cura-te. Aqueles que são curados, curam. E diz ainda mais. Se desejas apenas... Este apenas, faz aqui um reforço muito importante. Se desejas apenas ser curado, tu curas. E isso já não depende de ti. Porque a tua cura automaticamente cura os outros. Não precisas de fazer nada para isso. Agora, se desejas apenas ser curado, isto é, se não tens mensagens duplas, se a única coisa que tu queres mesmo, em qualquer circunstância, é a tua cura, tu curas os outros. Porque não existe conflito nem duplicidade de mensagens dentro de nós. Eu não posso achar que somos todos um e depois ter pena de alguém. Ok? E sem achar que coitadinhos destes ou malandros daqueles, mas somos todos um. Okay. Estão a perceber as mensagens do portanto, para nós podermos curar muito mais rapidamente os outros, temos que ter como propósito único na nossa vida apenas a nossa cura. Em todas as circunstâncias. É isto que ele quer dizer. E é na nossa cura que a cura, aparentemente, dos outros acontece. Mesmo que nós não consigamos ver a evidência disso. Porque a cura é oferecida e depois é recebida por quem a receber no momento em que está disponível do outro lado. A sua disponibilidade para receber a cura. Mas a cura foi dada. Assim como ele diz aqui, toda a cura já te foi dada. Só está à espera que a recebas. Isto é quase como nós dizermos assim, meu Deus, saiu-me o totoloto e eu ainda não fui buscar o prémio. É basicamente assim.
Ok, isto dá um grande nó na nossa cabeça, não é? Porque a gente pensa, não, espera aí, se tivesse ali só tão louco, como é que eu não ia a correr buscar? É a mesma coisa, só que isto requer uma mudança de mentalidade muito É grande. um bocado aquela coisa do já te foi dado antes de pedires, não é? Já te foi dado antes de pedir, exatamente. Portanto, a questão aqui é, eu nunca tenho falta de nada. Eu só tenho que lembrar-me que eu já tenho isso. O que é que eu faço, ou penso, ou digo, que me impede de ir buscar, ou de aceitar e de receber. Portanto, cada um de nós é o transmissor daquilo que recebe para si próprio, é o transmissor automático para fora. E como tal, não depende da nossa boa vontade que isso se transmita, mas depende da nossa boa vontade de receber isso para nós. Ok? E portanto, se tu apenas queres ser curado, tu curas. Lembrem-se do apenas, está bem? Porque o propósito único, reparem, propósito único apenas, faz com que isso seja possível. Mas continuas a pensar em mensagens duplas, ora estás a andar para a frente, ora para trás, ora para a frente, ora para trás. Nunca mais deixas a coisa a andar. Ok? Mas se tens medo da cura, então ela não pode vir através de ti. Medo não significa um medo explícito. Tenho medo de me curar. Se tens medo de olhar para dentro, se tens medo de pensar, medo é separação, é conceito de separação. Todo medo é uma forma de separação. Portanto, cada pensamento que tu tens de separação te impede de receberes a cura. Cada pensamento que tens de eu menos, o outro mais, ou eu mais, o outro menos, seja em contexto for, já nos impede de receber a cura. Porque em vez de estarmos em estado de inocência e de neutralidade, pedindo a cura, estamos em estado de julgamento e numa atividade explícita do ego, do julgamento. Como tal, sempre que julgamos, afastamos-nos da cura. Não que ela não esteja lá, mas nós viramos as costas porque fechamos a possibilidade da cura entrar, porque onde há o nosso julgamento não pode entrar o não julgamento. A cura que vem com o não julgamento. Faz sentido? Portanto, é no nosso julgamento que nós nos afastamos da cura. Ora, mas se tens medo da cura, então ela não pode vir através de ti. A única coisa que se requer para a cura é a ausência do medo. Que é aquilo que nós normalmente não fazemos. Continuamos a pensar com o medo em relação às muitas situações da nossa vida. Ok, está certo, está errado, devia ser, não devia ser. E a É vontade melhor, de é não pior. deixar de pensar daquela maneira. Às vezes estou a ver e vejo e quero dentro. E depois penso, mas só agora, mas só foi mais uma vez pensei. Só mais uma vez vou-me afastar da cura. E depois não penso muito, porque mas só mais. Mesmo quando não penso muito, mas fico com muita vontade de pensar. É incrível. Claro. Mas é esses motores que têm que ser desfeitos, à medida que nós vamos tomando consciência e observá-los, até e não os alimentar. Até que eles vão perdendo a força pela falta de reforço. Okay? Isto é mesmo assim. Os que têm medo não são curados. Okay? Por muito boas intenções que tenham e por discursos muito bonitos que tenham, a cura acontece por dentro. E não importa nada o discurso externo que temos. Porque o ego é ótimo a fazer discursos externos. É para isso que ele faz. Ele vive das palavras, vive da forma, vive dos comportamentos, vive das ações, vive daquilo que é externo. Não é? E, portanto, a cura não tem nada a ver com isso. A cura é uma coisa que acontece em estado de inocência interna, em estado de aceitação, em estado de disponibilidade. E, portanto, por muito que se diga isto, aquilo e aquilo outro, significa nada em termos de cura. Pode impressionar a nossa cultura humana, mas não é de facto a cura. Okay? Tudo o que é externo não é cura. A cura é uma coisa interna, é uma aceitação interna, é um estado interno. É um estado que permite que isso aconteça internamente, a um nível não físico, não objetivo. É uma coisa que acontece num nível que nós não podemos ver, palpar,
Ok? Controlar, graças a Deus. Senão também tentávamos lá meter a mão. Para dar um jeitinho. Não fosse Deus precisar de mais dinheiro. Não é? Também. Portanto, a cura é uma coisa que acontece por dentro. Aparece Isabel mesmo. Realmente Isabel. Não é só falar. Aparece mesmo no vídeo. É que ainda não vi nenhum. Mas aparece a Isabel mesmo. Não, é que a Isabel. Não, aparece o meu fantasma. Não. Pensava que era só áudio. Pois, agora depois. Pois é que realmente a Isabel é muito gestual, é muito. Realmente é muito. Andei ali com a Rita a fazer um curso de teatro. É que é assim. A minha filha, quando era mais novinha, dizia que não ia lá nenhum comigo porque eu só falava assim, que vergonha. Aquela altura das vergonhas que os adolescentes têm. A gente tem que falar assim. Cuidado, mãe, não faças isto. Diga-se assim, olha lá. Cala-te. Cala-te, exato, a sua também, não é? Eu também fazia. Deixamos as nossas meninas em paz. Fazer cozinha é pior. Ok, então, os que têm medo não são curados, isto é, os que pensam em separação, os que criticam, julgam, têm pena, têm isto ou aquilo ou outro em relação aos outros, não são curados. Ok? E não podem curar, claro. Não podem curar porque isto não significa que o conflito tem que ter desaparecido para sempre da tua mente, para que sejas objeto de cura, não é? Se significasse, não fazia sentido nenhum precisares ainda de cura, porque já não tinhas conflito nenhum e já estavas curado. Mas significa que, pelo menos num instante, amas sem atacar, isto é, és capaz de ver algo como completamente sem julgamento. Ok? Um estado de aceitação total. Nem que seja por um instante. E nesse instante, algo acontece. Mesmo que nós não tenhamos a consciência objetiva daquilo que acontece ou que está a acontecer. Okay? Como nós vivemos no mundo da forma, o ego é um mundo da forma, tudo o que não tem expressão na forma parece que não existe. Certo? Então, como nós não vemos acontecer nada, não aconteceu nada. E isso é um perfeito disparate. Existem muitas vezes nas consultas que eu dou momentos em que a pessoa trabalha com as pessoas em que parece que os passinhos que são dados são relativamente pequenos ou que não se nota muito. E chega uma altura as pessoas dizem, mas será que está a acontecer alguma coisa? E depois há um dia que a pessoa faz um salto enorme. Como é que isto aconteceu? Foi trabalhando, mas como nós não vemos o acontecer ali direto, é mais difícil muitas vezes percebermos o que é que se passa. E é aqui que nós temos as tais mensagens duplas. Nós estamos todos muito habituados. E é razoável que seja assim, dentro da nossa cultura. Nós estamos habituados a que tudo para acontecer e ser reconhecido como tal, tem que ser tangível, tem que ser observável, tem que ser evidente. E, portanto, é natural que nós ficamos à espera de saber, então e agora? Isso fez o quê? E agora como é que eu vou fazer o quê? Com o quê? E tá. É natural, não é? Só que, às vezes as coisas não... Há determinado tipo de coisas que estão a cozinhar num nível tão não consciente e que não se reconhecem de imediato, não é? E nós não sabemos isso. E, portanto, há também estudantes do curso de Milagres que dizem, eu estou farto de fazer as lições e a minha vida continua na mesma. Será? A vida cá fora se calhar continua na mesma, ninguém contesta. Mas será que o caminho lá dentro está na mesma? E ele aqui vai muitas vezes dizer, apenas faz as lições, continua a trabalhar. Quando estiver a hora certa, tu vais entender e tu vais ver. E esta é a lição mais difícil de todos nós. Porque para nós dá-nos a ideia de que se eu fiz e não tive resultados, não funciona comigo. Isto não está a dar nada. Ou eu sou burro, ou eu sou incapaz, ou eu sou não sei o quê. Tiramos logo estes atestados de bela competência contra nós próprios. Porque é assim que no mundo do ego nós estamos habituados a avaliar as coisas. Se eu ando a estudar uma coisa, se eu ando a fazer uma coisa e não tenho resultados, digo, o que é que andas lá a fazer? Não é? E, portanto, este é o nosso padrão de avaliação e é natural. E temos que perceber que
Não é por acaso que isso acontece. Agora, também é verdade que água mole em pedra dura, tanto dá até que for. Ele está sempre a dizer, não te preocupes com os resultados, faz apenas a tua parte, que as coisas estão a trabalhar onde têm que estar a trabalhar, ainda que tu não consigas ver. E muitas vezes, quando vêm estas frases em que tu curas o outro através de ti, leva muitas pessoas a criar a expectativa de que, eu agora vou fazer isto assim, assim, um exercício destes e o outro vai mudar logo. Primeira coisa que me perguntam, quando eu estou a fazer algum trabalho com alguém, a maior parte das pessoas pergunta. Eu digo, à medida que vai resolvendo dentro de si, vai amenizar provavelmente a situação com o outro. E o outro muda? Não faço a mínima ideia. Então, se não muda, para que é que serve? Porque o problema não é meu, o problema é dele. Não é bem. Tá, pronto. Isto é, a primeira coisa é, eu quero saber se isto funciona logo. Eu quero ver, quero ter resultados imediatos e eu tenho que conseguir avaliar. Porque senão isto não é nada. Estou para aqui a fazer coisas, sei lá o que é que isto vai dar. E quem faz o curso em milagres e quiser fazer o caminho por aqui, vai ter que se habituar a este sem chão. E ao entendimento que as coisas acontecem por dentro. E que por fora poderão ou não acontecer no momento em que nós queremos. E acontece assim. E demora mais tempo, demora menos tempo. Parece que às vezes há coisas que são muito rápidas de acontecer, outras que não acontecem nunca. E haverá uma boa razão para isso. Mas nós, muito espertos, ego, dizemos, és mesmo uma besta. Eu sou um estúpido. Eu sou incapaz. Comigo nada funciona. Eu deve ser uma coisa horrível. Eu não sei o quê. Eu não sei o que mais. Pronto. E andamos para trás. Não é? Porque nos criticamos e nos julgamos por isso. E, portanto, esta falta de amor por nós não nos permite depois amar. Se não nos amamos a nós, não podemos amar os outros, não podemos amar o mundo. Porque ninguém pode amar ou dar aquilo que não aceita para si. Não é? E reparem, nós até sabemos disto em muitas circunstâncias, e isso muitas vezes acontece até com as mães e os filhos, em que quantas mães trabalham com os filhos ou ficam ali pacientemente a ajudá-los, e eles e não, e chega um dia, as coisas mudam. Quantas mães se dedicam de corpo e alma às vezes a problemas difíceis que os filhos têm, não sei o quê, e graças àquele não é choque na molha, mas aquela contínua dedicação, elas acabam por conseguir curar-se, porque elas estão a fazer o caminho delas, e possibilitar a cura ao outro também. E nem sempre isso foi demonstrado ao longo de muito tempo, na prática, mas um dia deu resultados. Portanto, nós sabemos que isto também acontece. Água mole em pedra dura, tanto dá até que fura. É exatamente isto que quer dizer este ditado. Portanto, há muita coisa. Se nós não estivéssemos sempre tão empenhados em ver, em controlar o resultado, seríamos muito mais capazes de oferecer, porque a alegria não estava na constatação do resultado, mas no facto de oferecer. De se curar e oferecer essa cura. Mas para isso temos que ter a convicção de que realmente a cura acontece dentro. E é na nossa cura que instantaneamente isso passa para fora. Como, quando, a quem, de que forma, não é connosco. Ele diz sempre isto. Se estivermos presos a esses dados, nunca vamos conseguir ter paz connosco, porque nunca achamos que aquilo que fazemos é suficiente, porque o outro ainda continua mal, ou a fazer coisas erradas, ou a ter este comportamento, ou isto ou aquilo. Se ainda continua, é porque faz falta na nossa vida, para curarmos mais e mais e mais. Isto não significa que nós mantenhamos relacionamentos disfuncionais no ativo. Isto é, se alguém me espanca, me bate, me maltrata, eu não tenho que ficar ali fisicamente nessa relação física. Ok? Mas é perfeitamente legítimo que eu escolha estar ou não estar com esta ou com aquela pessoa. Mas isso não tem nada a ver com o que estamos a dizer. Porque a cura vem de dentro e não tem a ver com o que se passa cá fora. Cá fora posso estar perto ou posso estar longe. Mas a cura tem que acontecer dentro de mim.
Faz sentido? Mas, ó Isabel, a cura, tudo bem que é dentro de nós, mas então já não vai. Se nós nos curarmos, já não vai aparecer ninguém para nos espancar, certo? Sim, mas enquanto isso acontece, não vou continuar à espera que me continuem a espancar. Sim. Não é? Eu posso deixar de me pôr a jeito para continuar a E apanhar. à partida, se Mas me continuo curar, à a partida trabalhar já em não... mim e aquilo que for é em relação a mim, eu só tenho que me ocupar é comigo. Se depois isso Exatamente. acontece da maneira que acontece com essas pessoas ou com outras, Não, estava a falar sempre em relação a nós. sim. Se eu me curar, eu só sei se aparentemente curei, nem que seja naquele período e daquela fase e com aquela camada, se deixar de acontecer, não é? Ou se eu decidir afastar-me e continuar a trabalhar sobre mim e não voltar a repetir-se. Exatamente. Pronto, era isso. Mas a expectativa, pois ainda bem que a Célia trouxe isso, porque nós às vezes achamos que as coisas são curadas como se fossem peças separadas umas das outras. Ora, se eu sou espancada, eventualmente o problema de ser espancada não é uma coisa isolada na minha personalidade. Não é uma coisa que aconteceu só com aquela pessoa, naquele contexto e não tem mais nada a ver com o resto da minha vida. Isso não existe. A um nível não formal, não da forma, lá dentro há muita coisa que trabalha para que isso aconteça. Existem muitos aspectos da nossa vida, muitas memórias, muitos registros, muitas tendências, muitas tensões, muitas mágoas, etc., que fazem parte aqui do panteão do nosso inconsciente. E, portanto, não é por acaso que uma ou outra situação mais dramática acontece na nossa vida. E isso não é uma situação isolada. Provavelmente, como ele diz, só há um problema, que é o medo, a separação. E só há uma cura. Só há uma solução, que é a cura, a unificação. Ora, todas as coisas, como ele diz, são o mesmo, com muitas caras. O espancamento pode ser uma cara, mas não é a única cara. Portanto, quando a Célia põe a questão, eu só vou saber que estou curada quando já não for espancada. Pode ser que sim, pode ser que não. Porque a cura pode não ser só uma coisa específica do espancamento. Já entendi. Ok? Sim. Pode Já acontecer entendi que o que é que a sim. Isabel... Isto não Sim. é... Pode haver um ato violento. E sem quantos ser atos de violência manifestado de existem outra que não maneira. são por espancamento físico, por exemplo? Até nós próprios nos espancamos, Exatamente. às vezes fisicamente e outras vezes mental e emocionalmente. Portanto, Ou seja, percebe? pode haver muitos reflexos para o mesmo E problema. para o mesmo- por assim dizer. Porque é tudo mesmo, não é? é O tudo mesmo. mesmo. Por Portanto, trás quando está nós sempre a dizemos, mesma coisa. mas ela está ali, agora trabalhou tanto que agora já não é espancada, já está curada. Epá! Sei lá. Ninguém pode dizer que é ou que não é. Só o próprio é que vai sentindo o que é que tem que fazer na sua vida pelo aquilo que a vida lhe vai mostrando. E tanto consciente também daquilo que se dá a si próprio. Porque os maiores inimigos que temos não estão lá fora, estão cá dentro. É uma encenação diferente. É uma encenação diferente. Portanto, se a pessoa quer curar, apenas se quer curar, estamos atentos muito mais ao que nós sentimos e pensamos do que aquilo que acontece lá fora. Aquilo que acontece lá fora já é uma projeção onde nós penduramos aquilo que nós pensamos e sentimos. A origem está toda aqui. Portanto, quanto mais estivermos sintonizados com o pensar e o sentir, conscientes do que é que está a entrar, o que é que está a sair, o que é que passa por cá e por lá, mais temos consciência do que é que implica a cura. Das milhões de formas com que nós exercitamos o medo ou a separação. Apesar de muito boas intenções. Isso quer dizer que nada do que nós dizemos é verdadeiro? Não. Quer dizer é que não estamos ainda congruentes com as boas ideias que temos. A 100%. Mas obviamente que é bom ter ideias positivas e é bom pensar de forma unificada. Agora, é preciso também termos a noção de que isso dificulta e atrasa muitas vezes a incongruência, o processo de libertação interna. Porque estamos sempre... Mas o facto de estarmos atentos permite que estamos sempre a colher informação que podemos usar para resolver mais e mais a nossa cura. Fez sentido? Muito bem. Bom, o que eu quero ler a seguir?
instante santo é o local onde o milagre habita. De lá, cada um nasce para esse mundo como testemunha de um estado mental que transcendeu o conflito e alcançou a paz. Ele traz conforto deste lugar de paz para o campo de batalha e demonstra que a guerra não tem efeitos, pois todo o ferimento que a guerra buscou trazer, os corpos quebrados e os membros despedaçados, os moribundos gritando e os mortos silenciosos, são gentilmente erguidos e consolados. Isto é o resultado do instante santo e dos momentos de cura que nós aceitamos. E tem aqui uma coisa interessante. O instante santo é o local onde o milagre habita. O que é o instante santo? É um instante onde não existe É o ponto zero. julgamento algum. É o ponto certo. E o neutralidade. milagre só pode acontecer num espaço onde não há conflito, onde não há medo, onde há simplesmente uma entrega, uma neutralidade, um zerar das nossas emoções. De lá, portanto, do instante santo, cada um nasce para esse mundo como testemunha de um estado mental que transcendeu o conflito e alcançou a paz. Nesse instante, todos são luz, todos são paz na nossa mente. Porque nesse instante a mente não vê mais nada. Senão isso. Naquele instante santo, tudo o que vê é amor. E esse instante santo traz conforto deste lugar de paz e leva-o para o campo da batalha. Quando acaba o instante santo, vai connosco isso, ao campo da batalha, e demonstra que a guerra não tem efeitos. Okay? Porque quando é curado aqui, mesmo que a guerra aconteça, ela não tem os efeitos que tinha. Conseguimos olhar e estar em paz, independentemente da forma que tome. Estar em paz não significa, nós associamos, o ego associa estar em paz com concordar, com fazer parte de, e concordar. E não tem necessariamente que ser assim, aliás, não é assim. Eu posso estar em paz e ainda assim sentir compaixão pela disfunção que está ali a acontecer, pelo medo que está ali a ser encenado. E estar completamente em paz. É o que o Curso em Milagres, no fundo, faz quando descreve os nossos comportamentos. Certamente ele não estará muito ansioso e o coração a bater-lhe quando ele descreve os comportamentos que nós temos. Ele descreve-os e diz, isto é um mundo cruel, é o mundo do medo, é o mundo do ego. Mas quando o fez, certamente estaria muito em paz ao ditar estas palavras. E não é preciso ser o Curso em Milagres, ou Jesus, ou quem foi que escreveu isto, mas até, por exemplo, o Dalai Lama, vamos pensar em pessoas que possam ser paradigmáticas deste estado, ele poderá dizer aquilo que tem que dizer, ou ajudar as pessoas a perceberem, mas falam como está em profundo estado de paz. Okay? Sim, E já vos sem aconteceu, acusação. absoluto, sem julgamento algum, apenas identificando e mostrando, mas não há ressonância de julgamento em termos de valor das pessoas, em termos de crítica, de ataque. Identificar, ou vamos pensar um bocadinho no Eckhart Tolle, também, eu não estou a dizer que ele é ou não é, muito ou muito ou pouco iluminado, não estamos agora nesse julgamento. Mas pronto, é uma pessoa muito conhecida, que todos nós aqui se calhar já conhecemos, não é? Também já lemos coisas dele. Ele é capaz de falar sobre os comportamentos humanos, escrever os livros que escreveu sobre o ego, como é que ele funciona, não sei o quê, mas isso não significa que tenha que vibrar naquilo. É uma descrição daquilo que se passa. E, portanto, nós podemos estar em estado de paz a olhar para aquilo que chamamos guerra. Pode-se observar. Absolutamente em paz. É quase como um médico olhar para uma doença. Não. Depende. Pois. Há médicos que olham para a doença e se arrepiam e pensam, isto é chato. É. Estás lixado. Ou então, É um bocado, não é? Ou então, Claro, já não posso é o que é. observar. é o que é. Pronto, mas isso só cada um poderá responder por si. Mas de facto, não temos que deixar de associar como é que eu posso estar em paz com aquilo a acontecer.
pois precisamente porque eu acho que aquilo está a acontecer e estou a vibrar, não posso nunca estar em paz. Mas é possível estar em paz enquanto algo está a acontecer, seja lá o que for. Porque eu retirei-lhe a realidade que lhe dei, não é? Exatamente. O significado que lhe dei não é mais o mesmo, porque já não ressoa com isso, com esse significado. Não tem significado. Não tem. Ok? Faz sentido? Já estamos lá. Nós estaríamos a ouvir se nós estivéssemos lá. Agora quem vai ler a seguir? Ok. Não há tristeza onde o milagre veio para curar. E nada além de um único instante do teu amor sem ataque é necessário para que tudo isso ocorra. Esse instante és curado. E nesse instante único, toda a cura é feita. O que fica à parte de ti quando aceitas a bênção que o instante santo traz. Não temas a bênção, pois aquele que te abençoa ama o mundo todo e nada deixa no mundo que possa ser temido. Mas se foges à bênção, o mundo de facto parecerá amedrontador, pois lhe recusaste a paz e o conforto, permitindo que ele morresse. A cura está sempre em nós. Portanto, não há muito mais a dizer. Isto é sempre a mesma coisa, né? Eu explico isto de muitas maneiras, mas está sempre a dizer a mesma coisa. Se existe um tumulto, se existe uma aflição nossa, se existe uma dificuldade, nada tem mais poder do que praticarmos na nossa mente o estado de profunda neutralidade. Aceitação incondicional. Oi! Está. Obrigada. Aceitação, obrigada, incondicional. É, não sei o que é, o estado de vazio do ego. Olhar para a situação, deixar que a dor venha, que a irritação venha, que tudo aquilo venha, até deixar sair tudo. Quando vem outra vaga, vem outra vaga, Quem vai ao banho? até lavar a alma. Também devemos desmaiar quase, não? E se for preciso, olha, foste sentado na caminha, se desmaiar, vai-se em cima da caminha. Quando acordarmos, estamos com uma caminha fofinha. Eu corro por isso. Ok? É o estado de maior poder que podemos dar a nós próprios. Não parece ser assim. Porquê? Porque nós temos a ideia de que enfrentar as nossas emoções, as nossas mágoas, os nossos medos, as nossas tristezas, é uma tristeza, é uma fragilidade. Porquê? Porque não me sinto bem, porque sinto-me irritado, com medo, a desmaiar, com falta de ar, com não sei quantos, e eu quero é fugir disso. Toda a nossa cultura é fugir da dor, fugir do desprazer, fugir do que nos incomoda, fugir do que parece mal, fugir de tudo o que não é a farsa social e cultural. Não é? Então, aqui o curso diz-nos ao contrário. Olha, deixa vir. Olha para as coisas. Deixa vir. Há uma onda que vem que diz que eu sou horrível, sou isto, aquilo, fizeram-me, acontecendo. Tudo bem, deixa vir. Em estado de não julgamento. E é tal observação que nós podemos fazer, deixando os estados emocionais falarem, virem, entrarem, subirem, descerem. E nós continuamos em testemunha, silenciosa e neutra. Uma parte de nós observa. E o resto, bum, 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 até se cansar e parar. Esse é o estado de poder. Não é o estado de poder que o mundo nos ensina. O mundo ensina-nos a catrapumba, toma lá. E se eu puder ainda vou buscar outra mais forte para te dar, que quem manda sou eu, e vai ser assim, e reprime, e rejeita, e ataca, e não sei quantos. Esse é o estado de total fraqueza dentro da noção do curso em milagres. Que é quando tu entras completamente dentro daquele jogo e ficas vítima, refém daquela bagunça toda interna. Como é que se faz?
Deixar vir. Deixa vir. Deixa vir, não estou a falar dos outros, estou a falar dos estados internos. Estás a pensar num problema, não é? Sim. E está a sentir-se irritado, ou aborrecido, ou coisa. Nós normalmente aprendemos uma de duas coisas. Ou atacamos, ou fugimos. Não quero ver, quero fugir, não quero isso aqui. Ok? Qualquer das duas, damos mais força ao problema. Porque se fugimos dele, ele vem atrás de nós. Se o atacamos, ele dá-nos guerra. Estamos sempre presos. Ficamos reféns disso. Isso para o mundo parece ser uma forma de poder. Eu vou atacar, ou eu vou me esconder, ou eu vou virar a cara e não quer saber. Parece que isso é uma forma de poder. Mas não é. Porque estamos sempre reféns do reverso do contra-ataque. Porque as coisas não estão bem, continuam lá. Podem-se apaziguar porque virámos a cara para o outro lado durante um bocadinho e se calhar daí a bocado ou amanhã acontece outra vez. E aquilo vai, e nós vamos remoendo. Quando não vem de fora, vem de dentro, de nós para nós. Não percebi. Isso não é poder. Não percebi que deixa vir. Calma. Agora, o estado de poder verdadeiro, na ótica do curso em milagres, é que se eu estou a pensar numa coisa que me aborrece, que me irrita, que me incomoda, em vez de fugir ou de rejeitar, eu simplesmente observo e deixo que isso aconteça, sem julgamento algum. Deixo vir. Estou irritada. Olho para a sensação. Mas depois não consegue ser daí. Sai, muito bem. É assim é que sai mais. Sai mais depressa. É como o touro. Olha, a tourada é um grande exemplo disso. O que é que o toureiro faz? Ai, quer esmarrar? Marra, querido. Passa ao lado. Se marrar no toureiro, estamos mal. Mas se marrar no vermelho, ele vai se cansar. Até ao ponto em que, repare, como é que o toureiro vence? Quando começa a espetar o coitado, e ele de tanto andar para cá e para lá, sem conseguir amarrar, perde a força. Cansa-se, esgota-se, desorienta-se. Ok? É o que nós fazemos. Queres marcar, marra. Está mal ao pano verde, o pano vermelho. Deixa passar. Deixa passar, isto é, deixa que as coisas aflorem à consciência. E vamos observando, porque nós somos capazes de sentir e observar o que estamos a sentir. Não somos? É só isso. Isso é uma questão de treino. Não deixamos de sentir. Pois não, por enquanto, mas depois começa a diminuir. Continuando em observação, as emoções observadas desmancham-se. Todas as emoções. Observadas em estado de neutralidade. Não é observada a dizer grande estúpida, lá estás tu, pensas que eu sou o quê? Eu estou a ver, eu estou a observar. Não é essa a observação. É a observação em estado de neutralidade. Eu não sei o que isto é. Claro que há uma parte que não diz, eu sei muito bem, isto dói para caramba. Ok, mas eu não sei o que isto é. Porque esse saber, a gente já sabe que é dar conversa ao problema. As emoções observadas em estado de naturalidade desvanecem-se, perdem força. Ok? Estávamos aonde? Agora perdi um bocado. Era alguém mais que ia ler? Pois, no fundo... Sim, agora é a Rita que vai ler, é no número 5. Sim. Uma pseudo-questão não tem resposta. O mundo assim, então... Onde é que está? 5. É o número 5. Então, uma pseudo-questão. O mundo Onde assim, então, Margarida. É diferente. É a mesma página, 620. Estás a ver? Ai, valha-me Deus. Estava a ler a página. Foi o vento. Estavas a fugir. Estavas a fugir. Um mundo assim. Um mundo assim tão amargamente destituído não seria olhado como uma condenação por aquele que poderia tê-lo salvo, mas retrocedeu porque tinha medo de ser curado. Os olhos de todos os moribundos expressam reprovação
e o sofrimento sussurra: o que há para ser temido? Considere bem essa questão. Ela te é feita a teu favor. Um mundo às portas da morte apenas te pede que descanses um instante do ataque a ti mesmo para que ele seja curado. E às portas da morte pode ser muita coisa. Muitas vezes, morremos muitas vezes durante a vida, para muitas situações, para muitas fases da nossa vida, para muitos desafios, para muitas situações dramáticas que vivemos, não é? E, portanto, o mundo às portas da morte, isto é, quando estamos no fim da corda e estamos numa situação muito complicada, o mundo às portas da morte, que é isso que ele diz, te pede, deixa-me ver qual é a frase que ele diz, Pede que descanses um instante do ataque a ti mesmo. Isto é, eu não sei nada do que está a acontecer, dói para caramba. Observo e deixo-me estar em estado de neutralidade, de observação, a sentir. E a resistir à ideia, mas eu não sei o que isto significa. Para deixar o tsunami saltar fora, sair. E muitas vezes as pessoas, mesmo na hora da morte, percebem que não vale a pena toda a guerra que fizeram. É uma previsão. Okay? E muitas vezes é nesses momentos que a pessoa se liberta daquela tralha toda. Ok? E é o que ele diz, o que há para ser temido? Quando a pessoa percebe que isto é tudo uma treta e que nada disto valeu a pena, só o amor existe. Quantas pessoas à hora da morte dizem só o amor existe? Ou, se eu soubesse, isto tudo não interessa nada. Tem a noção de que nada daquela guerra toda se justificava. Não tinha importância nenhuma e eu dei-lhe esta importância toda. Portanto, e é aí que nós recebemos a cura. Muitas vezes é nesse momento que a cura é que acontece. E acontece de forma bem profunda. Não precisamos de fazer isso só às portas da morte física. Podemos fazê-lo cada vez que temos momentos de encontro connosco e dizer, mas para que é que eu estou a fazer isto a mim mesmo? Por muito que aconteça na nossa vida, aquilo que pensamos sobre nós ou sobre isso em relação a nós é um ataque a nós próprios. Quando eu acho que alguém não gosta de mim, eu estou-me a atacar profundamente. Quando eu acho que alguém foi injusto comigo, eu estou-me a atacar a mim. Porquê? Porque eu aceito que seja verdade. Se eu não aceitar que é verdade, não pode magoar-me. Agora, aqui, por exemplo, a Rita dizia, olha, a Isabela é um homem. Oferecia-lhe uns óculos novos, atualmente. Mas, quer dizer, a menos que eu lhe desse um significado de que se ela vê em mim um homem, é porque... Pronto, aí já teríamos um problema armado. Mas se eu não tiver problema nenhum com isso e tiver absoluta convicção de que ela está a ver o que ela vê, mas que eu não sou um homem, não me afeta. Quer dizer, quando muito digo, olha que engraçado, não sei como é que chegaste a essa conclusão. Eu cá acho que sou uma mulher. Mas... ok? Agora, se isso para mim for ofensivo por alguma associação inteligente que o meu cérebro passa, criamos aqui uma guerra. Não é? Portanto, as nossas percepções é que nos fazem o sofrimento. Agora, na verdade, eu só posso incomodar-me com a observação de alguém porque acho que, no fundo, há hipótese de ser verdade. Eu aceito que haja essa possibilidade. Senão, não posso magoar-me. O que me magoa é a minha aceitação de que isso é possível. E isto é difícil de aceitar. Porque se alguém for agressivo, ou disser 3 palavras muito feias e nos insultar e não sei quantos, eu posso ser insultada, mas posso decidir não me sentir insultada.
E se eu não me sentir insultada, automaticamente não acho que estou a ser insultada. Os outros podem achar que é um insulto na cabeça deles. Mas se eu não me sentir, se eu não admitir que aquilo é um insulto, se para mim não for um insulto, não acho que aquilo, não posso sentir-me insultado. Quem faz o sofrimento somos sempre nós. De nós para nós. E isso acontece porque admitimos que aquilo que o outro diz pode ser verdade. E pensem bem nisto. Há um dito que valida muito isso na nossa cultura e que é tido como verdade culturalmente, que é: quem não se sente não é filho de boa gente. Isto é um nonsense completo e, de facto, tem que se resolver, porque nós transmitimos isto como uma verdade. E é uma grande mentira. É uma grande mentira. Porque, na verdade, ninguém... E isto é que é o símbolo do grande poder que nós todos temos em nós. É que não há nada que alguém possa dizer sobre nós que nos afete se nós não acreditarmos que é possível ser verdade. Não aceitarmos isso como possibilidade. Porque é que a gente se há de aborrecer? Porque pode ser verdade, é uma chatice. E porquê é que pode ser verdade? Nós temos os dois lados cá dentro. Pois é como um outro que olha para o outro e diz: então estás a ser insultado e não reages. Eu não estou a ser insultado. Pois, é aqui. Não é que dou valor. Agora, eu não, no momento em que eu digo: pois, coitado, deixa-o lá, mas aceito que fui insultado, já estou a reprimir qualquer coisa. Porque no momento em que eu aceito que fui insultada, eu já sou alvo de insulto. Já me vejo como um alvo de insulto. E, portanto, já me vejo atacada. Porque eu própria me vejo atacada. Porque senão era impossível eu ver isso como um insulto. Está a ver? E o que eu recomendo é que vocês façam exercícios convosco de coisas que costumam acontecer-vos, ou coisas que alguém alguma vez disse, ou... Em família é muito fácil encontrarmos coisas dessas, porque há sempre o primo, o tio, o padrinho, o amigo, não sei quantos, que dizem umas bocas e a pessoa fica toda... Perguntem-se, onde é que eu sinto que isto pode ser? Tentem sentir o quanto nós somos os fazedores dessa situação, do sofrimento que temos, ou da reação que sentimos. Há uma parte de nós que admite que isso pode ser verdade. E quando percebemos e sentimos essa parte, curamos. Porque diz: isto não faz sentido nenhum, o que é isto? Disparado. E isso é um exercício de cura muito, muito poderoso. Sobretudo porque nós podemos fazê-lo muitas vezes. Quando alguém nos diz qualquer coisa que nos aborrece, o que é que nos aborreceu? Foi aquilo que o outro disse? Ou o que eu senti que podia ser verdade? Porque nada pode entrar aqui se não tiver ressonância com isto. Nada. Mas se tiver ressonância, nós vamos sentir aquilo que tocou cá dentro. E como tocou cá dentro, reagimos. Nós somos nós que criamos o insulto a nós, o desrespeito a nós, a injustiça a nós, seja lá o que for. Portanto, quando alguém diz: eu fui injustiçado, ou as pessoas não me respeitam, ou as pessoas acham-me transparente. Qual é o problema de a acharem transparente? Então, qual é o problema? Então acha bem? Sei lá. Como é que eu posso saber? Não está bem na cabeça. Não dizem, mas pensa. Então, acha que uma pessoa deve ser transparente? Não acho. Então como é que eu vou achar bem? Então você acha? Acha-se transparente? Eu não. Então qual é o problema? Ou então eu sinto-me transparente porque eles me fazem transparente. Isso é o carnaval da mente.
É o carnaval na mente. Cada pensamento a bandolhar-se ali com maior fatranha. Não é? Eu sinto-me transparente porque os outros me tratam como se eu fosse transparente. Vejam bem, pensem só nisto. Isto é possível? Pensem bem, lá dentro agora, calma. Eu sinto-me transparente porque os outros me tratam como se eu não existisse. Como se eu fosse transparente. Vão lá dentro e pensem, isto é possível? Eu sinto-me transparente por causa disso? Quem é que vê o outro achar que nós não existimos? Não é? Quem é que vê isso? Só eu. Então, eu sinto-me assim porque o outro me vê de uma maneira que só eu é que decido como é que é. É ou não é? Faz sentido? Sim. Então, este exercício é bom para fazermos de muitas maneiras, com as muitas coisas que nós achamos que o pai, que a mãe, que o marido, que o padrinho, que o colega, ninguém dizem, ora, é uma maravilha para limpar. Então vá, vamos continuar. Quem vem a seguir? Tu já ficou a olhar assim. Gostei do ar dela. Ora, é o número 6. É o 6, não é? Sim. Que venhas para um instante santo e sejas curado, pois nada do que é recebido nele é deixar para trás no teu retorno ao mundo. E sendo abençoado, trarás bênção. A vida te é dada para que adeus ao mundo que está à morte. E olhos sofredores não mais acusarão, mas brilharão em agradecimento a ti que deste a bênção. A radiância do instante santo iluminará os teus olhos, lhe dará um modo de ver além de todo o sofrimento e, no lugar do sofrimento, tu verás a face de Cristo. A cura substitui o sofrimento. Quem olha para um não é capaz de perceber o outro, pois ambos não podem estar presentes. E o que vês, um testemunhará e testemunhará a favor. Isto é claro, não precisa de explicação, pois não? Ok. Quem vem a seguir? Assim a tua cura é tudo o que o mundo requer para que ele possa ser curado. Vamos pôr esta frase no frigorífico, aos pés da cama, na cabeceira, na casa de banho, no espelho, no guarda-fato, no carro. Ok? Vamos lá todos ler isto 3 vezes. Assim a tua cura é tudo o que o mundo requer para que ele possa ser curado. Assim a tua cura é tudo o que o mundo requer para que ele possa ser curado. Assim a tua cura é tudo o que o mundo requer para que ele possa ser curado. Ouvimos? Ouvimos todos bem? Ok, então continuando. Obrigada. Ele necessita de uma lição que tenha sido perfeitamente aprendida. E então, quando a esqueceres, o mundo gentilmente irá lembrar-te o que ensinaste. A tua gratidão não recusará nenhum apoio a ti, que te deixaste curar para que ele pudesse viver. Ora, aqui é só um bocadinho à parte. Quantas vezes as pessoas reconhecem processos que fizemos? Elas não sabem diretamente isso, mas dão-nos esta gratidão ou dão-nos esse feedback. Ok? E nós dizemos, não. Como é que podem ver isto? Não tem nada a ver comigo. Não é nada assim. A tua gratidão não recusará nenhum apoio a ti, que veio do mundo. Ok? E que te deixaste curar para que ele pudesse viver. Às vezes as pessoas, nós vamos fazendo muito trabalho interno connosco, não é? E às vezes nem percebemos bem o que é que está a acontecer. Sim. E de repente há alguém que nos diz qualquer coisa que a gente diz, uau, como é que esta pessoa vê isto em mim? Ou,
será que eu exagero? Não sou nada assim, ou qualquer coisa que nos dizem. E nós tentamos acusar ou fazer de conta que não é connosco, ou não é bem assim, é que estás bem disposto e tal, não, se soubesses da história, talvez. Enfim, rejeitamos um bocadinho aqui o feedback positivo e amoroso que vem de fora. Ok? E ele diz aqui isto: não recuses, ser grato, porque o mundo te vem em teu apoio. Ok? É capaz de ler a frase outra vez, Ana? A sua gratidão não recusará nenhum apoio a ti, que te deixaste curar para que ele pudesse viver. Vamos continuar. Ele chamará as suas testemunhas para mostrar a face de Cristo a ti, que lhes trouxeste a vista, através da qual elas a testemunharam. O mundo da acusação é substituído por um mundo no qual todos os olhos contemplam amorosamente o amigo que lhes trouxe a libertação. É a história do anjo silencioso. E alegremente o teu irmão perceberá os muitos amigos que pensava serem inimigos. Então está resolvido. Arrematado. Ok. Vamos continuar. Os problemas não são específicos, mas tomam formas específicas e essas aparências específicas constituem o mundo. E ninguém compreende a natureza do próprio problema. Se compreendesse o problema, não mais estaria presente para que ele o visse. A própria natureza do problema implica em que ele não existe. E assim, embora as pessoas o percebam, não podem percebê-lo como é. Mas a cura é evidente em instâncias específicas e é generalizada para incluir todas as instâncias. Isso se dá porque elas são a mesma, apesar das suas formas diferentes. Todo o aprendizado visa a transferência, que se torna completa em duas situações que são vistas como uma só, pois apenas os elementos comuns estão presentes. Entretanto, isso só pode ser atingido por aquele que não vê as diferenças que tu vês. A transferência total do teu aprendizado não é feita por ti, mas o facto de ter sido feita, apesar de todas as diferenças que vês, te convence que não poderiam ser reais. Ok. Vamos lá aqui descascar um bocadinho, perceberam? Ok, então vamos lá. Os problemas não são específicos, mas têm formas específicas. Quer dizer que para além da forma, os problemas são todos a mesma coisa. Ok? Só que têm caras diferentes. Não é? Parece-nos que um problema de dinheiro não é igual a um problema de uma relação com outra pessoa, por exemplo. Mas na verdade são a mesma coisa. No mundo da forma, expressado em áreas diferentes. Mas é o mesmo problema. Portanto, os problemas não são específicos. Se nós conseguirmos perceber que eles não são específicos e que tudo está ligado à mesma coisa, não vamos atrás do problema que parece ser o específico, aquele problema. Em vez de olharmos para o específico, olhamos para aquilo que é comum a todos. Aquilo que é comum a tudo. Portanto, só há um problema, como ele diz, com muitas instâncias e com muitas formas, mas é sempre o mesmo problema. Para nós não perdermos tanto tempo à procura da solução para aquele problema assim, como se aquele fosse separado de todos os outros. Isso é o que nós fazemos quando Isso é o que nós afunilamos, não é? É, exatamente. Então, bem, os problemas não são específicos, mas tomam formas específicas, e essas aparências específicas constituem o mundo. É as muitas caras, as muitas circunstâncias, não é? E ninguém compreende a natureza do próprio problema. Se compreendesse, o problema não mais estaria presente para que ele o visse. Porque ao compreender que o problema de base era aquele, eventualmente nós iríamos resolver aquele problema de base e não haveria problemas. Mas como não o vemos assim, andamos a apanhar é como se fosse uma árvore, nós estamos, cada folhinha da árvore é um problema. E achamos que todas as folhas são diferentes umas das outras e não tem nada a ver com a árvore. Não é? A própria natureza do problema implica que ele não existe.
Porquê? Porque se existisse, não podia ser mudado. E se ele tem tantas caras, qual das caras é a verdadeira? Ok? Então, e assim, embora as pessoas o percebam, não podem percebê-lo como é. Nós percebemos as diferenças, mas não percebemos o que está por trás, a natureza profunda. Mas a cura é evidente em instâncias específicas e é generalizada para incluir todas as instâncias. Quer dizer, nós precisamos muitas vezes de ver a cura no catalisador, que foi aquele com o qual trabalhamos. Mas em qualquer instância específica, tudo aquilo que é conquistado para aquela instância é conquistada para o todo. Ok? Ainda que nós não reconheçamos. Faz sentido? Isto se dá porque elas são a mesma, apesar das suas formas diferentes. Todo o aprendizado visa a transferência. Não é possível nós melhorarmos ou alterarmos qualquer coisa, num aspecto qualquer, que não tenha uma repercussão a 360 graus na nossa vida. Podemos não perceber isso porque não se torna evidente para nós. Mas todo o aprendizado é transferido transversalmente. Ok? Todo o aprendizado visa a transferência que se torna completa em duas situações que são vistas como uma só, pois apenas os elementos comuns estão presentes. Quando nós percebemos, quando nós vemos que uma coisa aconteceu, na verdade, ao vermos aquela coisa resolvida, aliás, em coaching é muito isso que fazemos, é perguntar sempre ao cliente o que é que esta mudança poderá ter melhorado no resto da sua vida. E vamos dissecando os vários aspectos para a pessoa ganhar consciência dessa transferência. Às vezes conseguimos que as pessoas percebam, outras vezes não. Mais tarde elas vêm a perceber, de facto, em relação àquela situação não reagi da mesma maneira. Mas o que é que aquilo tem a ver com isto? Porque vemos as coisas todas muito compartimentadas. O que é um facto é que quando libertamos determinado tipo de mágoas ou tristezas, etc., embora aquilo seja relativo àquele incidente específico, aquela mágoa não vivia sozinha, isolada, porque eu disse há bocado. Tudo está ligado e, portanto, há índices de mágoa que vão diminuindo noutros sítios também. É isso que eu quero dizer. Entretanto, isso só pode ser atingido, a transferência total, só pode ser vista, digamos, por aquele que está cá em cima e que consegue ver tudo o que está a acontecer, não é? Que não vê as diferenças que tu vês, porque só vê aquilo que é comum. Nós vemos as diferenças da forma, mas aquele que está connosco vê tudo o que é comum, vê de cima. A transferência total do teu aprendizado não é feita por ti, porque o ego não consegue fazer isso. Okay? Todas as expressões de amor, e tudo o que é, toda a cura é uma expressão de amor, é uma ligação ao todo, é uma ligação à unidade, é uma ligação à verdade, ao ser. Não é? Quando libertamos uma mágoa, uma dor, uma tristeza, uma raiva, um medo, etc., esse espaço que era ocupado por aquele mal-estar, de repente cria espaço para uma conexão profunda connosco. Certo? Portanto, sempre que isso acontece, uma parte de nós é reconhecida, do nosso verdadeiro ser. A todos vocês já aconteceu que depois de uma mudança, de qualquer situação dramática, há um alívio, e esse alívio faz-nos sentir que muito mais ligados a tudo e a todos, muito mais felizes. Portanto, essa transferência total, nós não conseguimos abarcar o quanto é que isso alterou já no total das nossas dificuldades. Nós só temos a consciência daquilo que aconteceu naquele momento. Mas é o que ele diz, a transferência não é feita por ti. É uma coisa que vai acontecendo. Mas o facto de ter sido feita, apesar de todas as diferenças que vês, te convence de que não poderiam ser reais. Isto é, se a transferência foi feita e se as coisas mudaram, é porque elas não eram reais. Porque para ele, o real é aquilo que é eterno e imutável. E, portanto, é temporário, é passageiro. Eu olho para uma coisa que era horrível e agora até nem acho nada horrível, até acho bonita. O que é real? Quer dizer, é muito relativo. Faz sentido?
Ok. Quem vai ler a seguir? A tua cura? A tua cura vai estender-se e vai ser trazida a problemas que pensavas que não eram teus. E também vai ficar evidente que os teus muitos problemas diferentes serão resolvidos quando tiveres escapado de qualquer um deles. Não foram as suas diferenças que tornaram isso possível, pois o aprendizado não pula de algumas situações para os seus opostos, trazendo os mesmos resultados. Toda a cura tem que proceder de maneira legal, de acordo com leis que tenham sido adequadamente percebidas, mas nunca violadas. Não tenhas medo do modo como as percebes. Estás errado, mas existe dentro de ti alguém que está certo. Então vamos deixar de nos atacar, porque é impossível nós podermos saber enquanto estamos a viver tão manipulados ainda pelo ego. E portanto, entregamos e deixamos que a outra parte faça, resolva, assuma, faça aquilo que é preciso ser feito. Não é? E deixar o egozinho um bocadinho mais cá em baixo, a bater bolas cá em baixo. Ok? E é o que ele diz aqui logo na primeira frase. A tua cura vai estender-se e vai ser trazida a problemas que pensavas que nem eram teus. Eu nem sabia que isto era um problema para mim. Agora já não é. Porque é transversal. E há muitas vezes, muitas coisas que acontecem assim. Só que às vezes demora mais tempo a nós percebermos. De repente, damos conta que vendo bem, já nem me aparece. Isso já nem me aparece tanto como aprecia. Isso acontece-me constantemente. Eu digo que sou de compreensão lenta. Isto é de compreensão lenta. É verdade. As coisas não vão percebo as acontecendo coisas logo no momento. E isso acaba assim um bocado de... Não, mas isso é mesmo assim. Pois, assim fico mais descansado. É mesmo assim. Todo julgamento sobre nós atrasa a cura. Nós nunca podemos fazer nada de grave ou de errado, porque nada disto existe. E por isso que ele diz que Deus vê-nos sempre como os seus filhos inocentes e puros. Ser tão reconfortada. Só nós é que fazemos a guerra. Porque Deus muitas não faz vezes guerra nenhuma. acontecem coisas e nós ficamos a matar. Não devia ter feito isto, agora aconteceu aquilo. Não, devíamos sempre ter feito. Como é que sabemos que devíamos? Fizemos. É isso. Eu digo E o devia ter ou não devia ter é panca da nossa cultura. É que foi abrir a boca. Não, mas é certo. Agora, pensa em qualquer coisa que não deviam ou que deviam. Pois, Pensa. nós nunca sabemos. Para que é que serve esse pensamento? Pensem numa situação específica que vos ocorra em que eu devia. Isso é um Ou eu julgamento não sobre devia. nós próprios, não é? É um jogo com nós próprios, mas vamos tomar consciência disso. Um julgamento. O que é que esse pensamento nos dá? Julgamento. Bloqueia e... O que é que esse pensamento É um faz ataque. connosco? Estamos a atacar. O que é que esse pensamento nos faz sentir? Connosco próprios. Vítimas. Vítimas. Culpados? Vítimas, bestas, culpados, Medo. brutos, ignorantes, medo. Quem está a fazer isso? Nós. Ou é? Mas são outros. E se existe em mais algum lugar? Não. Não. Esse sofrimento é sempre só nosso. Quando alguma coisa não corre como nós queremos, entramos numa campanha de auto-ataque. Atacamos os outros, mas depois atacamos a nós, porque quando atacamos os outros já nos estamos a atacar a nós, não é? Esse ataque está a ser emitido por nós. O segredo mais simples, parece uma coisa esquisita, mas é tão simples. O segredo mais simples para nós não sofrermos e vivermos uma vida muito mais livre é aceitar tudo o que é, tal como é, que eu não faço ideia como é. Não faço a mínima ideia, mas deve ser o que é. Está-se bem? Ou está-se mal, não sei o que é. É o quê? E nesse estado de total neutralidade, vem a paz e vem tudo isto que ele diz. Agora, quando eu tenho um problema, eu digo, pois eu tenho este problema. E está de se resolver com a graça de nosso Senhor Jesus Cristo.
Mas temos um problema. Vou pensar no meu problema. Eu não devia. Quem sabe se podia ser diferente. Já está tudo tramado. E estamos ali a refletir, a refletir, a refletir, a refletir. Estão a perceber? A refletir. A patinar. A patinar. É massacrado. Massacramos. Acabar. E a dar a imagem de nós próprios de impotentes, incompetentes, incapazes, limitados, com defeito. Ok? E depois achamos que Deus nos vai dar um milagre da solução. Mas entretanto, pusemos um monte e continuamos a reforçar aquilo e a criar à nossa volta um casulo de autoataque, autocondenação, e depois esperamos, mas um dia isto vai se resolver. Eu sei que o Espírito Santo um dia me vai ajudar. Ah, pois vai, um dia vai, quando deixarmos, não é? Porque entretanto criamos um casulo de camadas de autocrítica, de devia ser, não devia ser, porquê, porque está mal, porque está certo, porque não faço, porque isto, porque aquilo. Não há Deus que resista. Coitado do Espírito Santo. Ok, então agora. Onde é que estávamos? Posso? Eu perdi-me um bocado. Eu deixo. Eu deixo? Ok. Deixa, então, a transferência do teu aprendizado àquele que realmente compreende as leis do aprendizado. Irá garantir que elas permaneçam invioladas e ilimitadas. A tua parte é apenas aplicar o que ele te ensinou a ti mesmo e ele fará o resto. E é assim que o poder do teu aprendizado será provado a ti por todas as muitas testemunhas diferentes que ele encontra. Em primeiro lugar, o teu irmão será visto entre elas. Mais milhares estarão por trás dele. E por trás de cada um deles, outros 1000. Cada um pode aparentar ter um problema que é diferente do resto. No entanto, eles são solucionados juntos. E a resposta comum dada a eles mostra que as questões não poderiam estar separadas. Ok. Isto é o que ele diz, que um processo nosso interior tem um impacto sobre, não só transversalmente em relação a nós, como transversalmente em relação a todos os seres que existem. Porque todos somos um. E porque partilhamos todos esta sopa do ser que somos. Então, há aqui uma parte que diz: a tua parte é apenas aplicar o que ele te ensinou. Eu não sei o que isso significa. Ok? Eu sou amor. Não conheço mais nada. E ele fará o resto. Mas não é para daí a 5 minutos dizer: pois, mas eu devia, não sei quem, não sei quem, não sei quem. Ok. E é assim que o poder do teu aprendizado será provado a ti por todas as muitas testemunhas diferentes que ele encontra. À medida que vamos libertando, muitas testemunhas virão ao nosso encontro. De que o nosso aprendizado criou um mundo diferente, criou uma situação de amor, criou uma situação de alegria, de comunicação, de união. Ok? E então ele diz, em primeiro lugar, o teu irmão será visto entre elas, aquele que foi o catalisador. Mas milhares estarão por trás dele. Nós não fazemos a mínima ideia. E por detrás de cada um desses 1000 estão outros 1000. Cada um pode aparentar ter um problema que é diferente do resto. Mas todos eles são curados de tudo isso, porque é tudo a mesma coisa. E portanto isto facilita imenso a nossa preocupação. Meu Deus, este mundo está cheio de problemas, cheio disto, cheio daquilo e daquilo outro. O mundo só tem um problema. Eu tenho tantas coisas para resolver, não só tenho uma coisa para resolver. Com muitas formas, mas é sempre a mesma coisa. E eu então não perco o foco. O meu foco é o que está por detrás de todas as formas. Formas de separação. Como é que eu reforço a separação a toda a hora? Esse é o único
É o único problema. E depois tem muitas caras, não é? E muitas instâncias. Mas é sempre a mesma coisa. Portanto, em vez de andarmos à procura de como é que eu vou resolver este problema, e aquele, e aquele, e aquele, é mais fácil perguntar como é que eu curo a separação, como é que eu crio separação, como é que eu reforço a separação entre mim e tudo o que existe. Pensamentos, que sentimentos, que ações, que vivências é que eu vou experimentando ter no dia a dia, que reforça esta separação toda. Porque é esta separação que cria depois estas caras todas. Isso não significa que eu não trabalho coisas específicas, mas tenho que ter a consciência de que, para além daquilo que estou ali a fazer, há um tema que acumula tudo. E esse é o que é o meu principal foco. É, mesmo quando eu trabalho um conflito com o irmão, eu estou a trabalhar não o conflito com o irmão, mas os conflitos dentro de mim que me criam separação. Seja no contexto deste irmão estar a ser uma relação de trabalho, seja numa relação familiar, seja naquilo que eu vejo num país qualquer que está a acontecer, seja lá como for. O foco é sempre como é que eu executo e reafirmo constantemente formas de separação. Porque é um ataque a mim. Sempre que eu me vejo separado, sempre que eu me separo eu estou-me a fragilizar e a atacar. Ok? Fez sentido? Ok. Número 11. A paz esteja contigo, a quem é oferecida a cura, e aprenderás que a paz te é dada quando aceitas a cura para ti mesmo. Se o valor total não precisa ser avaliado por ti, para que compreendas que te beneficiastes como ela. Aquilo que ocorreu no instante em que o amor entrou sem ataque, ficará contigo para sempre. Olha, isto é muito importante ler. Vamos lá ler isto outra vez. Aquilo que ocorreu no instante em que o amor entrou sem ataque, ficará contigo para sempre. E os muitos e muitos momentos em que já o amor entrou na nossa vida, em cada momento que nós conseguimos estabelecer ligação sem julgamento. Todos esses momentos, ele diz várias vezes ao longo do curso, todos os momentos de conexão profunda, de amor, de ligação, de não julgamento, ficam eternamente lembrados em ti. Ficam para sempre. Porque são eternos. Embora ocorrendo no mundo não eterno, no mundo aparente, esses momentos são âncoras eternas da lembrança de quem somos. E, portanto, mesmo que não aconteça nada com os outros à nossa volta, o simples facto de termos curado algo em nós, ou de estabelecermos um instante santo e um momento de entrega e de neutralidade, oferece-nos automaticamente a dádiva dessa bênção de ligação ao todo, de ligação ao nosso ser. Para sempre. Nunca mais isso poderá ser perdido. Nunca. Okay? Abrir uma autoestrada. Exatamente. Aquilo que ocorreu no instante em que o amor entrou sem ataque ficará contigo para sempre. Vamos continuar? A tua cura será um dos seus efeitos, assim como a do teu irmão. Aonde quer que fores, contemplarás os seus efeitos multiplicados. Entretanto, todas as testemunhas que contemplas serão bem menos do que as que realmente existem. A infinidade não pode ser compreendida simplesmente pela contagem de suas partes separadas. Deus te agradece pela tua cura, pois Ele sabe que ela é uma dádiva de amor ao seu Filho e, portanto, essa dádiva é dada a Ele. Okay? Vamos lembrar que existe aqui uma frase que diz: a
ainda no fim, entretanto, todas as testemunhas que contemplas são bem menos do que as que realmente existem. Isto é, cada momento de cura nossa, que é feito de nós para nós, tem imensas bênçãos associadas. Mesmo que nós não consigamos ver o efeito aqui ou ali, na forma, ele está sempre a dizer, faz a tua parte. Porque cada cura tua, cura o mundo inteiro. E o Espírito Santo faz a transferência. Ocupa-te de ti e o Espírito Santo ocupa-te do resto. Ocupa-se do resto. E agora, se nós valorizarmos tão pouco cada coisinha que libertamos em nós, cada momento que melhoramos em nós, não há Deus que resista, não é? Porque nós próprios estamos... é só isto. Pois. Não temos a noção do impacto que cada um de nós tem no todo. Porque nos vemos separados. Eu sou uma formiga em relação a esse cosmo tão grande, não é nada. Porque estamos a ver-nos como o ego nos vê, não é? Como pequenos seres, um corpinho aqui que anda para cá e para lá, e faz aqui uns anitos e tal, faz umas ondas, e pronto, vai-se embora. É só assim. E como é que eu podia, por exemplo, reconhecer as bênçãos que alguém já fez? Porque quando eu faço, vai para o mundo. Há pessoas no mundo que fazem para mim. Claro, com certeza, para todos nós. Como é que eu podia ver isso? Olha o ego aqui a controlar. Já que eu não posso contabilizar, deixa lá ver quem é que está a trabalhar para mim. Tipo assim, um exemplo para eu fazer um reconhecimento. Olha que giro, eu estou a receber, agradece. Olha o livro. Não, Olha, não era bem todas o as ego. pessoas que estão nesta sala, por exemplo, Exatamente. já fizeram imensas coisinhas consigo e continuam a fazer, estão-lhe a oferecer isso assim. Assim como eu, por exemplo, aquilo que eu quero dizer é, E eu vice-versa, reconheço tudo que você já fez pais. sobre si está a ser oferecido a todos nós. Eu sei. Então Mas não há espera. outra maneira de poder... Ele aqui diz que eu não posso ver as testemunhas todas que atingi, pronto. Mas posso reconhecer algumas. Sim. Então, não reconhece. como é que eu podia sentir ou reconhecer pronto, o trabalho? Nunca houve nenhum momento em que você tivesse na sua vida e de repente sentisse um bem-estar inexplicado. Diga assim, pá, de repente estou bem disposta. Ou, pá, A sensação de plenitude. que sensação tão boa, o que Sem aconteceu? justificação. Alguém trabalhou a ponto de você receber isso. Pronto, por exemplo. Por exemplo. Esses momentos, reconhecer isso, é agir, esta dinâmica. Sim. Quando alguém lhe dá uma coisa qualquer, para além do objeto que se fosse, pense que esta pessoa está a partilhar o seu amor consigo. Mesmo que seja o ego que a motive. Você faz anos. Alguém diz, vou oferecer uma bandeja, não sei quantos anos, porque ela faz anos. Na verdade, nunca estamos a oferecer a bandeja. A bandeja é o... Ok? Estamos a partilhar um impulso de partilha de amor com outra pessoa. Está-se a fazer isso a si própria, o outro. Mas está a fazê-lo através de si. É já um ato de amor. Mascarado pelo ego, mas é um ato de amor no fundamental, na essência. Existem N testemunhos de amor. Porque eu acho que para mim é importante fazer esses Você vai na reconhecimentos. rua e de repente encontra uma pessoa que lhe mostra qualquer coisa ou que diz qualquer coisa que bate em si. Que giro. É um ato de amor. Ou então aquelas coincidências fantásticas. Por isso Também pode ser. Claro. Agora, onde é que começam os outros e acabamos nós? O que damos a nós é aquilo que os outros nos dão a nós. Quer dizer, isto não se pode ver separado. Você pode perguntar, Ana, então, mas eu sei lá se isso foi porque alguém trabalhou ou se foi porque eu trabalhei. E não há diferença.
Dar e receber é a mesma coisa. Porque o outro é você e você é o outro. Por isso é que se nós pensássemos todos dessa maneira, queríamos bem a todos e não existiria aqui no mundo do ego. Agora há de pagar, se nós tivéssemos essa consciência então presente, nem que fosse a 50%, a gente queria sempre que o outro estivesse bem, porque nós iríamos o outro estar estando bem melhor quer dizer que eu estou. que eu estou. É isso que nós não temos ainda presente tanto tempo quanto deveríamos, mas Não tudo bem. deveríamos nada. E se fosse assim ninguém passava mal, porque se todos se preocupassem com o outro, ia haver alguém que se preocupava com isso. Sim, mas se todos amassem, se todos se amassem, não tinham como não amar o outro. Exatamente. Agora, todos não podemos é soubessem amar quem o outro são. e não nos amando a nós. Se a gente se lembrasse. São as mensagens duplas. Eu amo-te a ti, mas não me amo a mim, portanto não acredito sem Esta vem do ego, Não, vem da alma. O quê? Sim, a massa. Estava-me a lembrar de uma música. Que acho que até ela também era por aí. Eu invento, eu não sei invento. Olha o ego. Não, mas é só fingir, ela está a ensinar. Não, eu até já calculava. Eu tinha aqui um pressentimento que tu agora já me ias comigo. Pressentimento. Xisa, depois de estar enfiado uma tarde inteira a ouvir audiências, Sítio ótimo, maravilhoso. foi, minha querida, foi, porque quando eu me encostei à parede e disse, eu não vou desmaiar porque eu vou-me aguentar e esta bronca. Não desmaiar, juro. E este também. É que você está a dar Mas não foi a mesma amiga. Queres dar um desmaio? Eu não, por isso mesmo é que eu me encostei à parede e fui o fresquinho. Sim, vai mágica e vai tudo, mas isto vale tudo menos tirar olhos. Posso chegar que eu não vou. Mas nunca deve ter ouvido alguém a chamar a minha querida. E a advogada atrás de mim, senhora juiz, e eu. Ainda não. Ela de mim e eu dela. Elas eram muito queridas e hoje a provedora da justiça tinha exatamente a cara dela. Eu assim que entrei na sala disse, não é da minha cara, nem me mandas assim a mim. Isso é maneiras de falar comigo. Agora vais para casa ou queres ir lá à casa jantar? Queres ir? Não, É que nós vamos ver a telenovela, vamos dar muita atenção. Cecília, o teu nome fica mais bonito em francês. Cecília. O teu nome fica mais bonito em francês. Eles demoram pelo mesmo sítio. Tá bom, isto agora